Olá, nono ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção. E a nossa correção será em cima da página 198, atividade 1. Nós temos aqui um fragmento de um texto. Vou fazer a leitura desse texto e, na sequência, nós temos aqui a letra A, B e C, e nós vamos juntos aqui responder e já desejando todos, espero que vocês tenham acertado, e se não acertar também, ouvir a minha correção e completar, né? Lembrando que não precisa estar igual à minha fala, mas tendo o mesmo sentido, você, de maneira autônoma, pode fazer sim a autocorreção. Vamos lá, então? Então, ele fala o seguinte, na atividade 1. Leia o texto a seguir e responda às questões. Ele fala assim: o governo era provisório. O governo era provisório. E Getúlio não conversava sobre dois assuntos: a convocação de uma Assembleia Constituinte e a data para uma nova eleição presidencial. A partir de 1932, porém, para demonstrar a bem-intencionada, mas sempre postergada disposição constitucional de seu governo, o país passou a dispor de um código eleitoral moderno e democrático. O novo código criava a justiça eleitoral, adotava o voto secreto em gabinete indevassável. Também reconhecia uma conquista formidável das mulheres, o direito de votar e de serem votadas. Em 1932, porém, as oposições juntaram forças para insistir na realização de eleições imediatas. As ruas das principais cidades receberam manifestantes organizados em ligas pró-constituinte. Bem, antes de começar a entrar propriamente dita na letra A, B e C, né, há uma questão importante aqui, né? As eleições é porque quando ele sobe ao poder de 30 a 34, não foi de maneira democrática, né? Ou seja, é tomado o poder aí por essas alianças que queriam um Brasil diferente, o fim das oligarquias. Então, obviamente que aqueles grupos ou pessoas que queriam que aquele sistema ou aqueles grupos antigos retornassem ao poder estavam, obviamente, pensando, né, na criação aí de uma constituinte. Por quê? Porque e de eleições, obviamente, né? Porque as eleições colocaria ele em disputa, coisa que ele não queria. Isso a gente já vai tratar aqui. E a Constituinte também seria votado questões relacionadas a período de mandato, outra coisa também que não era de interesse nenhum por parte de Getúlio Vargas, tá? Então, feito esses dois registros, que é importante dentro do assunto que nós tratamos na aula, vamos então para a letra A. Então ele fala assim, ó: por que o voto secreto e o voto feminino foram medidas consideradas modernas e democráticas? Bem, vamos aqui separar aqui a questão do voto secreto e o voto feminino. O voto secreto, ele é importante, é uma conquista do período e é uma conquista até hoje, porque ele te dá autonomia e te dá o direito garantido por lei de votar, obviamente, no candidato que você entende como melhor para você, para sua região, pensando aí regionalmente ou pensando a nível de país. Então, o voto secreto, ele dá essa autonomia, né? Da não exposição daquele que eu acredito como o melhor candidato. Isso é importantíssimo. E o voto feminino, mais ainda, porque antes dessa lei, as mulheres não votavam. E isso foi muito bem visto, e isso acabou ajudando ele estrategicamente no seu governo. Mas, independente disso, ainda que teve caráter político, é importante ressaltar duas coisas: a conquista feminina em relação ao voto e a questão delas poderem, através da garantia de lei, ocuparem, disputarem também eleições e ocuparem cargos públicos. Até hoje, olhando, né, o presente, vendo o presente com um olhar no passado,
até hoje, as mulheres ainda não são uma porcentagem representativa no governo. Deveriam ser mais e mais. Mas é uma luta, é uma resistência constante. E essa resistência ela só foi possível a partir desse decreto. Tá? Então fica aqui o meu registro pessoal sobre este tema, que é muito importante, diga-se de passagem. Na letra B, ele fala o seguinte: porque, apesar de avanços como Código Eleitoral, era importante a convocação de uma Assembleia Constituinte. Era importante porque o Brasil necessitava aí talvez de uma reforma constitucional ou uma nova constituinte para poder delimitar algumas coisas relacionado a oficializar decretos que foram feitos na época, de repente a questão mesmo de você colocar o tempo do governo do presidente e ter e tirando essas questões mais pessoais, ter uma carta que vai reger, né, toda a vida em sociedade. Então, a Constituinte ela é importante nesse sentido, né? Porque a lei ela tem que ser maior do que a vontade dos homens quando a gente fala em vida e sociedade, tá? Então, dentro desse sentido, era muito importante não só a criação do Código Eleitoral, mas também de uma Assembleia Constituinte. É óbvio que Getúlio Vargas era uma coisa que ele postergava, exatamente porque, como ele queria perpetuar no poder, então ele sabia que uma assembleia e, de repente, uma votação contrária ao seu mandato poderia tirá-lo do poder. Por isso que ele postergava esse e outros assuntos que impactava, obviamente, o seu mandato, o seu governo brasileiro, tá? E na letra C, nós temos aqui os grupos que passaram a lutar por eleições imediatas, por uma constituinte, tinham apenas intenções democráticas? É uma pergunta provocativa, porque nós sabemos que os grupos que queriam essas eleições, obviamente, eram aqueles grupos que queriam a volta dos mecanismos antigos que Getúlio tinha derrubado. Então, aqueles grupos que se juntavam, né? Ou necessariamente não só grupos, né? Mas, por exemplo, algumas federações que tinha ali a maioria dos grupos que era contra. Não podemos esquecer que nem todos, assim, o nível de aprovação do governo de Getúlio Vargas não era 100% em todos os estados federativos do Brasil. Pelo contrário, tinha estados, e aí eu coloco o próprio São Paulo, que era uma resistência que batia de frente em relação a algumas decisões federais. Então, alguns grupos, mas não necessariamente só grupos, alguns estados federativos que eram contra o governo de Getúlio Vargas também intencionavam, obviamente, eleições imediatas, né? E tem um caráter democrático, porque você dá ao povo o direito de escolha, mas que fique claro que nós tínhamos aí, para o período histórico envolvido, outras intenções, não só democráticos. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham acertado. Não precisa estar nessa mesma linha, porque em alguns momentos eu percebo um caráter mesmo optativo, mas que todos tenham conseguido fazer e tenham tido bons resultados. Até a nossa próxima correção.